Nessa plenária, eu vou estar falando de maneira muito específica aos pais. Aos pais. Quantos pais a gente tem aqui? Ok. E os demais? Então, eu vou falar aos pais e aos pais em potencial. Então, os jovens, as moças que ainda não casaram, mas irão casar. Amém? Só lá na galeria alguns levantaram as mãos, né? Então assim, aqueles que não casaram ainda irão casar e terão filhos e serão pais e mães. É a você também essa fala. É a você também essa fala. É interessante nós pensarmos sobre a realidade de que a paternidade, e a pastora Júlia destacou isso aqui ontem na sua fala, ela é transformadora na vida do homem e da mulher. Depois que você experimenta essa realidade de ser pai, de ser mãe, você passa a ter consciência de inúmeras coisas que você não tinha. A sua relação, não só com o próximo, não só com os outros, mas com o próprio Deus, ela entra em um nível diferenciado. Quem é pai sabe do que eu estou falando. A paternidade, ela traz para nós algumas consciências que até então nós não tínhamos. Luciano Subirá, no seu livro Como Flechas, ele vai dizer que a paternidade é a maior responsabilidade que o ser humano pode exercer. É a maior responsabilidade que o ser humano pode exercer, é a paternidade. Então é exatamente a partir desta perspectiva, desta proposta de pais conduzidos pelo Espírito, que eu quero conversar com vocês a partir de Juízes 13. Abra sua Bíblia, eu quero que você mantenha ela aberta. Juízes 13. Quando você abrir aí, você já vai lembrar da história. E não é sobre esse personagem que eu irei tratar especificamente. A gente vai para Juízes 13 e já lembra muito bem de Sansão, não é? Sansão, e aí desde a criança até o irmão de mais idade conhece a história de Sansão, sabe quem foi Sansão? Só que eu quero pensar com vocês nessa noite a partir da vida dos pais de Sansão, Manoá e a sua esposa. Nós não temos o registro do nome da mãe de Sansão, mas estes pais, eles fornecem para nós algumas realidades muito perceptíveis sobre como homens e mulheres, pais, guiados pelo Espírito, se portam no processo de educação dos seus filhos. Todos estão aí? Juízes 13, ok? Juízes 13. Eu não vou ler esse texto, a gente vai pegando alguns textos que estão aqui e nós vamos pensando sobre eles. Dá uma olhadinha, Juízes 13, versículo 4. O versículo 4 inicia assim, ó, agora, pois, guarda-te de que não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda. O início da história, todos nós conhecemos. Essa mulher, ela era estéril, não podia gerar filhos. E o texto vai trazer a nós uma informação de que o anjo do Senhor, esse anjo com letra maiúscula, uma teofania, ele aparece para ela e vai dizer o seguinte, você vai dar luz ao menino. E ele será um grande libertador aqui em Israel. Ele vai livrar os israelitas das mãos dos filisteus. E ele será nazireu. A gente já tem a consciência de que o nazireu era alguém consagrado ao Senhor, que navalha não passava sobre a sua cabeça, não podia se alimentar ou beber bebidas fortes e nem tocar em cadáveres. Logo, este anjo estava informando a estes pais de que o filho deles seria nazireu desde o ventre. Ele precisaria respeitar absolutamente todas essas obrigações. Só que o interessante desse texto é que o anjo, ao conversar com a mãe, vai dizer exatamente a ela, você deve guardar-se, a partir desse momento, destas questões. Espera aí, quem era o nazireu aqui? Era o filho que estava sendo prometido. Só que de maneira muito direta, o anjo está dizendo a essa mulher, até que Sansão nasça, você vai cumprir o voto de nazireado. Ou seja, até que você dê a luz a esse filho, você precisará
cumprir todas as obrigações do nazireado, ou seja, você não vai poder mais beber vinho, você não vai poder mais se alimentar de alimentos fortes, você não vai poder mais tocar em nenhum cadáver, seja ele alguém conhecido ou não. Ou seja, essa mulher, a partir do momento que recebe a orientação deste anjo, ela passa agora a estar submissa ao voto de nazireado. E esse texto traz para mim uma lição muito clara sobre o que é ser pais conduzidos pelo Espírito Santo. Pais que são conduzidos pelo Espírito Santo, eles precisam estar dispostos, escute bem isso, eles precisam estar dispostos a se sacrificar pelos filhos para que os propósitos de Deus se estabeleçam sobre a vida deles. Não era a mãe de Sansão, a esposa de Manoá, uma nazireia, mas o anjo está dizendo para ela: o seu filho será um nazireu, e logo até que ele nasça, você precisará se sacrificar, você precisará respeitar as obrigações do nazireado. Ou seja, esta casa agora precisava de maneira muito direta se sacrificar para que os propósitos de Deus se estabelecessem sobre a vida de Sansão. Aqui existe uma grande verdade que a gente precisa alimentar aos nossos corações como pais e mães. Se de fato eu quero que o Espírito Santo cumpra os propósitos dele sobre a vida do meu filho e da minha filha, eu preciso estar disposto, eu preciso estar disposta a me sacrificar de maneira intencional e direta sobre a vida dele. E aí deixa eu ser prático aqui sobre isso. Os filhos chegam e a gente fica todo empolgado, não é? Como pai, como mãe. E as nossas preocupações muitas vezes elas são extremamente banais e estéticas. A gente se preocupa em dar um bom tênis para o nosso filho, a gente se preocupa em dar uma boa roupa para a nossa filha, a gente vai se preocupando com questões superficiais, sendo que as nossas maiores preocupações a partir da chegada de um filho deveria ser agora: quantas horas eu precisarei redobrar para estar orando sobre a vida do meu filho? Quantas serão as noites que eu precisarei a partir de hoje estar passando em claro sobre a vida do meu filho e da minha filha no quarto, orando sobre eles? Quantos serão os dias da semana que eu precisarei estar em consagração pela vida dos meus filhos? Eu preciso ter a consciência de que a chegada de filhos, pais que de fato são conduzidos pelo Espírito de Deus, são pais que entendem a necessidade de se sacrificarem por eles. Entendem essa necessidade. São homens e mulheres que entendem que agora precisam passar menos tempo assistindo séries e mais tempo orando sobre os filhos. São pais e mães que precisam ter a consciência, que precisam desligar agora a televisão e o filme e dedicar um tempo maior sobre a vida do seu filho e da sua filha. Quantos pais cristãos que os filhos chegam e a rotina continua exatamente a mesma? Eles continuam assistindo as mesmas séries, os mesmos filmes, as orações continuam as mesmas, supérfluas. São os mesmos pais que continuam todas as noites dobrando os joelhos em volta da cama e dizendo: Senhor, obrigado pelo dia, eu venci, e deita na cama e dorme. E se esquece que ele precisa entrar em uma guerra diária sobre a vida do seu filho, que ele precisa diariamente ir ao quarto desse menino, ir ao quarto dessa menina, dobrar os joelhos sobre a vida dele e clamar diante do Senhor. A gente não pode negligenciar a realidade que eu estou vivendo em uma guerra sobre a vida do meu filho. Eu não posso me esquecer dessa realidade que o meu filho, por eu ser cristão, ele não é cristão automaticamente.
Eu preciso ter essa consciência que, por eu ter uma relação com o Espírito Santo, não significa que o meu filho já terá essa relação com o Espírito Santo. Preciso ter essa consciência. Eu preciso, como pai, me levantar às noites e orar pela vida do meu filho. Eu preciso me sacrificar pela vida do meu filho. Escute. Aí o papai vai para o shopping. Ele não acha caro comprar um tênis de R$500 para ele. Mas ele acha caro colocar o filho em uma aula de violão que paga R$100 por mês. Ele não quer fazer sacrifícios. Ele não acha caro saírem o final de semana, só ele e a esposa, e gastarem, sei lá, R$1.500 em um hotel. Ele não acha caro, mas ele acha desafiador colocar o filho em uma escola teológica e pagar a mensalidade mensal para ele. Sabe o que é isso? Isso significa que nós ainda não temos a consciência de que, como pais, eu preciso me sacrificar pela vida do meu filho. Com muito carinho, assim, pergunte para o papai que está do seu lado: o quanto você tem se sacrificado pelo seu filho? Pergunte para ele aí: o quanto você tem se sacrificado pela sua filha? Pastor, o senhor não imagina, eu coloco ele no carro e trago ele aqui no encontro dos teens. Pastor, o senhor não sabe quanto eu tenho me sacrificado pelo meu filho, eu trago ele aqui na igreja. Miserável, isso é responsabilidade. O quanto a gente tem se sacrificado pelos nossos filhos. O anjo está diante daquela mulher e está dizendo: a partir de hoje você vai cumprir o voto de nazireado. Agora, na sequência, existe algo que eu acho incrível. Verso 8. Manoá recebe a notícia da sua esposa, e aí ele vai orar ao Senhor. O texto diz no versículo 8 que ele ora a Deus, e olha a oração de Manoá. Ele diz: rogo-te que o homem de Deus que enviasse venha outra vez. Agora preste atenção no pedido dele: e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E aí no verso 12, quando Manoá está diante do anjo, ele vai dizer o seguinte: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino? Qual é a preocupação de Manoá aqui? É apenas uma: como eu devo instruir este filho? E isso é muito sério para a gente. Isso é muito sério. Manoá, ele vai até o Senhor e ele está dizendo o seguinte: como que eu devo criar esse filho? Quais são os princípios que eu devo usar para educá-lo? Pais que são conduzidos pelo Espírito, eles têm essa consciência de que este filho não é dele, não pertence a ele, e logo ele precisa instruí-lo de acordo com os princípios divinos. E o que Manoá está fazendo é exatamente isso. Ele não está recorrendo a Paulo Freire. Desculpe os pedagogos aí de esquerda. Ele não está recorrendo à pedagogia positiva, à psicologia positiva. Manoá não está recorrendo a coachings da atualidade que nem cristãos são e que estão vendendo cursos de como educar pais. Eu sou pai agora, então como que eu devo educar? Deixa eu ir para o Google e dar um senhor Google como ensinar os meus filhos a serem obedientes. Manoá não faz isso. Manoá não vai para o YouTube procurar vídeos sobre como ele deveria ensinar o filho quando o filho fazer birra. Manoá vai exatamente ao anjo do Senhor e diz: eu quero que você me ensine como eu devo instruir o meu filho. Esse texto está nos ensinando o seguinte: pais que são conduzidos pelo Espírito, eles têm as Escrituras como base para instruir os seus filhos. Escute, deixa eu colocar o dedo na nossa ferida. A gente tem inúmeros pais crentes que os seus filhos estão sendo instruídos pela Peppa Pig.
que os seus filhos estão sendo instruídos pelo Felipe Neto. A gente fez, esses dias atrás, uma pesquisa rapidinha com as crianças, e algumas das crianças, horas na frente de telas, sendo educados a partir de uma televisão. São pais cristãos que estão escolhendo, que estão optando que uma televisão eduque os seus filhos, que uma série eduque os seus filhos, que um canal de televisão eduque os seus filhos. São homens e mulheres que estão concedendo à mídia a responsabilidade de instruir os seus filhos, e esta responsabilidade não está mais sobre a vida deles. Queridos, eu e você precisamos entender que a responsabilidade de instruir os nossos filhos, ela é nossa, ela é minha. Sou eu e a Thaís os responsáveis pelo ensino, pela instrução da Bianca, do Arthur e do Gabriel. A gente precisa lembrar que o padrão divino para a criação de filhos não é o melhor, mas é o único para nós. Escute, seja intencional. Seja intencional. A gente ouviu essa palavrinha aqui, deixa eu tornar prático. A gente muitas vezes é extremamente teórico com os nossos filhos. Quer ver? A gente traz eles para a escola bíblica. A gente traz eles para as reuniões que vão acontecendo no nosso templo. E a gente confere a responsabilidade do ensino religioso, que é nossa, para os líderes. E isso é fácil. Porque aí quando ele chega aos 15, 16, 17, ele diz, não quero mais ir para a igreja, a gente tem alguém para apontar o dedo e dizer, está vendo? A responsabilidade foi desse líder que não fez o papel dele. A responsabilidade foi desse pastor que não instruiu como deveria. Foi da professora da escola bíblica. É mais fácil. Mas eu pergunto, como tem sido na sua casa, a agenda de instrução sobre as verdades bíblicas com o seu filho? Sabe o que é isso? É quantas vezes a gente para, de fato, e diz o seguinte, vamos organizar os temas bíblicos que nós iremos trabalhar com eles durante esse mês. Não é assim que a gente faz. Então a gente senta e diz, o que a gente vai abordar esse mês com eles? E aí a gente vai escrevendo, é caneta, é papel na mão, você vai... Gente, nós precisamos parar de dar desculpas, no sentido de que o Espírito nos guia. E aí muitas vezes a ideia de alguns é de possessão. Não, o Espírito vai chegar aqui e ele vai todos os dias assim, entrei num transe, e aí ele vai falar que eu preciso dizer aos meus filhos. Ele já me deu as Escrituras. O que eu preciso agora é exatamente sentar, organizar isso e poder instruir os meus filhos. Instruí-los. É isso que Deuteronômio fala. É sentado, é caminhando. Às vezes a gente está de carro, andando, e vem uma pergunta. E aí você vai ensinando. Eu já faço isso é incrível. Então você está fazendo em horas que são ocasionais. Mas eu estou aqui falando sobre processos em que você precisa organizar para estar na sua casa ensinando. E aí a geração dos anos 80, está por aí? Está por aí? A geração dos anos 70, está por aí? Está por aí? A geração dos anos 60, está por aí? Pastor Aguiar. Tá aqui. A geração dos anos 50. O que eu estou dizendo aqui é o que vocês praticavam, chamado culto. Vocês lembram disso? Lembram disso? Era o período em que papai e mamãe, sem terem um curso de teologia, sem terem assim uma ótima oratória, não, nada disso, mas eles sentavam ao redor da mesa e o pai abria as Escrituras. Não era isso, pastor Nilson? Pastora Regina, e aí começava a ler os textos, e os filhos estavam ouvindo. E aí de repente, e esse filho aqui vai cantar hoje, e esse outro vai orar, e eles iam fazendo isso. Aí a gente muitas vezes olha para essa geração, não é? A geração aí que veio atrás de nós, diz, não, uma geração que não era mas era a geração que prezava pelos cultos domésticos.
Aí a gente olha hoje a galerinha vindo com a inúmera quantidade de informações. É Spotify, é YouTube, é canal não sei do que, é não sei o que, é plataforma não sei do que. E a gente não tem tempo de sentar e estar ensinando os nossos filhos. E é aqueles que têm condições, coloquem em uma escola confessional e diz, ufa, agora a Shalom que ensine. A Débora está lá. O adventista que ensine. Graças a Deus eu não preciso fazer isso. Manoá está indo diante do anjo do Senhor e dizendo, como eu devo instruir o menino? Eu preciso assumir essa responsabilidade. Preciso. Existem dias que eles não querem lá em casa, que a congregação está rebelde. Existem dias que o espírito da rebeldia se apodera daqueles três, e parece que vem com turbo, e a gente vai, não vai, vamos lá, vai, Thaís, canta, então canta, e aí eles entram no louvor, aí, e você vai, e aqueles 5, 7, 10 minutos, você precisa ser intencional nesses processos, a gente precisa. O verso 13 é muito alinhado a isso. Manoá vai dizer, olha, eu quero saber como instruir, mas o verso 12, finalzinho do verso 12, Manoá vai dizer, eu quero saber qual o modo de viver do menino e o serviço que ele executará. Gente, olha que incrível isso. Manoá quer saber como ensinar o filho e para que ensiná-lo. Porque não basta você saber como instruir o seu filho, se você não sabe qual é o propósito de Deus sobre a vida dele. Deixa eu dar uma dica aqui. Tem muito pai gastando grana a dar com rodo em faculdade errada para o filho, porque não conhece o propósito de Deus sobre a vida do filho. O filho acaba a faculdade de 5 anos, de 6 anos, o pai pagou, faculdade particular, aí o filho encerra e diz, para cumprir a vontade do pai, agora eu vou fazer outra coisa. Sabe o que é isso? São pais e mães que não descobriram o propósito de Deus sobre a vida dos seus filhos. Manoá está orando e está dizendo o seguinte, Senhor, eu preciso saber qual é o propósito seu para o meu filho. Deixa eu dizer uma coisa aos pais aqui. Ei, quantos filhos transitam aqui, perdidos vocacionalmente? Quantos jovens, e quem trabalha com jovens sabe disso, perdido vocacionalmente? Adolescentes perdidos vocacionalmente. E aí você como pai, e eu como pai diria, pastor, essa responsabilidade não é minha, é ele que precisa. Pais conduzidos pelo Espírito, são pais que se colocam diante de Deus dizendo, eu preciso saber qual é o seu propósito sobre a vida do meu filho. Eu não fui o responsável principal pela existência dele, eu não fui. A gente às vezes é arrogante em acreditar que fui eu que marquei o dia, que marquei a data para que o meu filho nascesse. Não, para com isso. Se o Senhor não desejasse, você não teria filhos. Logo, se esses filhos vieram, eles são projetos de Deus. Salmo 139 vai falar sobre isso. Quando Davi, ao declarar esse salmo, ele diz, olha, ainda antes que nenhum dos meus dias existisse, o Senhor já conhecia todos eles, e todos esses dias já haviam sido escritos no seu livro. O que Davi está dizendo, não existem filhos que são obra do acaso. Logo, queridos, os meus filhos, eles nasceram para um propósito. A questão é, você sabe qual é o propósito de Deus sobre a vida do seu filho? Você sabe? Você sabe qual é o propósito de Deus sobre a vida da sua filha? Você sabe? As Escrituras, elas nos oferecem essa base bíblica e teológica. Você tem uma Rebeca que vai para o ultrassom divino.
E vai dizer: Senhor, o que está acontecendo aqui no meu útero? O que é que está acontecendo aqui? É câncer de direita ou de esquerda? Ou é menino? Eu não sei o que é. E aí Deus vai dizer: são 2 nações que estão no teu ventre e já estão guerreando. A gente vai perceber pais que são conduzidos pelo Espírito, são pais que se colocam diante do Senhor, que assumem essa responsabilidade de entenderem qual é o propósito de Deus, porque ao entender o propósito de Deus sobre a vida do meu filho, eu consigo ser eficaz nas minhas instruções. A gente tem feito isso de maneira muito intensa dentro da nossa casa, muito intensa. Quantas noites que a gente está orando pelos meninos no quarto deles, ou pela Bianca, dizendo: Senhor, a gente quer entender o propósito seu sobre eles. Eu quero entender o propósito seu, porque eu quero ser um facilitador. Eu não posso ser o tipo de pai que vou construir uma agenda e um propósito de vida para o meu filho. Eu não posso, e eu não quero ser esse tipo de pai. A gente tem lutado sobre isso para não ser um tipo de pai que projeta uma vida para o filho. Não, o meu filho vai, deixa eu ver qual é a profissão que está dando mais dinheiro, TI, TI. Então eu já vou direcionar o meu filho para essa. Não, eu não quero isso. O que eu quero é exatamente ser um facilitador. É poder estar auxiliando o meu filho a viver o propósito de Deus. A viver o propósito de Deus. Caminhando para finalizar. Juízes 14. A gente está falando sobre pais conduzidos. E aí eu vou entrar aqui numa área um pouco crítica. Depois, se você quiser brigar teologicamente, procure o pastor Aguiar. Se você quiser brigar pastoralmente, procure o pastor Leidiel. Se você quiser discordar, procure o pastor Nilton. É interessante que Sansão cresce. E a gente conhece a força admirável de Sansão, a gente conhece os feitos dele. Só que nós também conhecemos a queda de Sansão. E é interessante que a queda de Sansão, ela não se dá no campo de guerra, mas nos braços errados de uma mulher. A queda de Sansão, ela não se dá por conta de uma força superior dos filisteus, mas por conta de escolhas equivocadas. E aí onde entram os pais de Sansão aqui? Preste atenção nisso. Quando você vai ler o capítulo 14, Sansão chega e diz para o seu pai: eu me encantei por uma mulher, e ela é das filhas dos filisteus. O pai de Sansão, ele faz um primeiro momento, um ensejo de contrariedade. Ele vai dizer: olha, não existe nenhuma moça aqui no Uni para que você olhe para ela. Não tem mesmo nenhuma, não tem. E aí esse pai para. Interessante, pastor Lediel, que aí no versículo 10 do mesmo capítulo, o pai vai junto com o filho para celebrar essa união. Vai junto. E o interessante nessa história é que Sansão vai errar por 3 vezes. Ele erra com essa, depois ele se encanta por uma outra prostituta, e depois tem uma outra que é o relacionamento, que é a que vai dar o checkmate. Só que em nenhum momento mais nós temos o registro dos pais de Sansão aqui, em nenhum momento mais. E aí alguns historiadores vão dizer que eles morreram. A verdade é que os pais de Sansão, eles fizeram um primeiro movimento com relação à escolha do matrimônio, e me parece que depois, pastor Aguiar, eles desistem dessa guerra. Porque você não encontra em nenhum momento mais os seus pais dizendo: cuidado, ela não é dos nossos. E aqui eu trago algo muito sério a você. A gente precisa entender
a responsabilidade dos nossos filhos casarem com pessoas que têm os mesmos propósitos que eles. Talvez o diabo não alcance os nossos filhos enquanto são criança. Talvez o diabo não consiga derrubá-los na adolescência, mas na juventude, na escolha do casamento, ele pode conseguir frustrar todo o propósito de Deus. Então deixa eu dar um conselho a você aqui, pai. Eu sei, eu já passei por isso, eu já tive lá os 18, 17, 19, 20, eu já tive 20 anos, há algum tempo aqui atrás, alguns meses aqui. E a gente se achava assim, conhecedor de tudo, sim ou não? A gente achava que estava escolhendo, não, é isso. Só que quando você vai amadurecendo, você percebe que muitas coisas que você fez aqui não fazem muito sentido. Então, como pai, a gente precisa, a partir das Escrituras, homens e mulheres que são conduzidos pelo Espírito, eu não estou dizendo que você vai impedir o seu filho de casar, mas nós não podemos ceder a essa guerra sobre a vida deles. Eu preciso sim estar muito atento, muito cuidadoso sobre quem o meu filho unirá a sua vida para sempre, até que a morte separe. Eu preciso ter essa consciência. E aí quando eu olho para a vida de Abraão, isso é muito claro. Eu já te convido a ficar de pé, a gente já está fechando para orar. Sara morre e Abraão percebe que está finalizando a sua vida, e ele chama Eliezer e diz: meu filho não casou ainda, eu quero que você faça um juramento, vá até a terra dos meus familiares e traga uma moça da minha descendência, dos meus familiares, para unir-se ao meu filho. Você está entendendo isso? Eliezer vai dizer: tá, mas e se essa mulher se ela não aceitar, você está livre desse juramento, mas me jure que você não levará o meu filho para lá. Abraão está preocupado sobre com quem o seu filho se aliançaria, porque ele tinha consciência dos propósitos de Deus sobre a vida de Isaque. E se Isaque se aliançasse errado, os propósitos de Deus seriam frustrados. Seja intencional nisso. Quando seu filho chegar lá na idade de começar a olhar assim para aquela moça, para aquele jovem, não é lá que você deve instruí-lo, é desde pequeno. Sabe, quando a gente vai orar pelos pequenos, a Bianca está com 8 anos, a gente vai orar por ela, e nós estamos orando, a gente já começa a orar sobre o esposo da Bianca, e vamos citando qualidades e características desse esposo. Quando a gente está orando sobre a vida do Arthur, eu vou dizendo: Senhor, que seja uma mulher que ame a Ti, e a gente vai colocando princípios, a gente vai expondo, e o Arthur está ali, olhinhos fechados, ele está ouvindo, e ele está ouvindo quais são as características, quais são os propósitos, porque quando chegar esse período, ele já tem a consciência de quem ele deve se unir para seguir a vida. Pai e mãe, não deixe que o seu filho tome uma das decisões mais importantes da vida dele sozinho. Você precisa ser um auxiliador dele. Eu lembro, encerro e a gente ora, que logo nos primeiros meses de escola, teve um menininho que se encantou pela Bianca. Se encantou. E eu olhei e disse: espírito do maligno. Não foi problema isso. O problema foi que família toda não crente, e aí vai, mas aí um dia eu chego na escola e o menininho, a mãe do menino de repente começou a querer tirar fotinho com a Bia e o menino. Aí a Thaís foi e deu um enquadro nela. Criança não namora, criança... Fui muito direta. Mas um dia eu cheguei para buscar a Bianca e ele veio, e eu sei que foi sem querer, mas ele veio e tascou-lhe um selinho na boca da Bianca. Eu só dei uma olhada. A diretora não estava no corredor.
Os pais dele estavam lá fora. Eu me abaixei. Eu olhei para ele e disse: nunca mais faça isso. Porque se você fizer isso de novo, talvez você nunca mais estude aqui. Sem brincadeira, a Thaís estava junto. E aquele menininho ficou assim. E ele saiu para a sala e a Bianca veio. Algumas semanas depois ela disse: nossa, pai, sabe que o fulaninho parou de me procurar esse grude, eu não sei o que aconteceu. Eu disse: eu também não sei, filha. A gente precisa estar atento a essas realidades. A gente precisa. Vamos orar? Vamos orar? Você que é pai e mãe, coloque a mão no seu coração. Talvez o seu filho não está aqui. Se ele estiver aqui, você vai abraçar ele. Se ele estiver aqui, você vai abraçar ele. Pastor Cleide, chega aqui, o senhor vai orar. Se o seu filho não estiver aqui, você vai colocar a mão no seu coração. Mas se ele estiver aqui, faça um movimento, traga ele para perto. Você vai orar pela vida dele. A gente precisa guerrear pela vida dos nossos filhos. A gente precisa orar sobre eles, por eles, sobre a vida deles. Senhor Jesus, nesse momento nós oramos e declaramos sobre os nossos filhos, todas essas palavras que recebemos, que ouvimos nesta ministração. Como igreja e como pais, nós oramos nesse momento e declaramos todas estas palavras de bênção sobre a vida dos nossos filhos. Senhor, nós oramos agora e pedimos que o Senhor guarde o coração dos nossos filhos, que nenhuma obra do mal tenha êxito em conduzir o coração dos nossos filhos ao erro, mas que o Teu Espírito Santo possa conduzir o coração dos nossos filhos sempre para o centro da Tua vontade. Deus, nós oramos por cada filho, filha dos pais que estão aqui essa noite e declaramos esta noite, Senhor, que os nossos filhos Te pertencem. Deus, que o Teu plano, o Teu querer, a Tua vontade seja sempre estabelecido sobre a vida dos nossos filhos. Deus eterno, que a Tua mão conduza estas crianças, estes adolescentes, estes jovens em todo o tempo e em cada fase de suas vidas. Livra, Senhor, os nossos filhos da atuação do homem maligno, da mulher maligna, e que estas crianças, que esses adolescentes, estes jovens possam viver diariamente conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Nós declaramos, ó Pai, casamentos abençoados, nós declaramos vida profissional abençoada, nós declaramos vocação ministerial sobre a vida dos nossos filhos abençoados, que eles sejam verdadeiramente flechas que vão acertar o alvo que o Senhor está conduzindo e direcionando. Nós oramos agora e declaramos que todo projeto do inferno contra a vida dos nossos filhos, que toda obra do mal preparada contra a vida dos nossos filhos seja agora neutralizado e perca a força, e que se cumpra em nossos filhos o Teu plano, o Teu querer, a Tua vontade. No mundo espiritual nós levantamos a nossa voz em oração agora e liberamos esta palavra sobre o nosso lar, a nossa casa, porque o Senhor não nos deu filhos para a perdição, mas o Senhor nos deu filhos para cumprir o propósito e abençoar essa terra. Assim nós oramos, declarando tudo isso em Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus, e se você concorda, diga amém.